Olá, tenistas, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso podcast Troca de Bolas, o maior podcast de ténis em Portugal. E, portanto, hoje vamos fazer aqui uma súmula dos vários torneios que nós, por força das circunstâncias, enfim, eu tive avaliações, portanto, tornou-se difícil de gerir as nossas agendas pessoais. Aqui o nosso amigo Zé Reis também foi para o Carnaval na sua cidade natal e o Guilherme andou atarefado com as aulas de ténis. E, portanto, Guilherme, quais são os torneios que nós vamos fazer o apanhado? Então, fica aqui já a informação que tivemos 3 semanas em que houve 3 torneios em cada semana, torneios esses que a gente ainda não abordámos, por isso vamos falar um bocadinho sobre todos, mas vamos focar nos 4 ATP 500, que esses são os mais importantes para as nossas contas, digamos assim, mas temos 9 torneios para falar, assim por alto. E quais é que são? Então, logo da primeira semana temos Nova York, Buenos Aires e Roterdão. Vamos focar claramente no Roterdão por ser 500 e no Buenos Aires porque temos uma grande surpresa portuguesa, já lá vamos. E em relação ao ATP de Nova York, 250, apenas ressalvar quem ganhou, que foi Kyle Edmund, e regressa assim aos títulos. Um jogador que tem jogado muito bem, que se autoproclama-se com um jogador com a melhor direita do circuito, por isso... E corresponde à verdade? Tem uma boa direita, mas não é a melhor. Diria que é a melhor quando falamos de Rafa Nadal, mas sobretudo Roger Federer, aquela direita é Jesus. Mas pronto, é sem dúvida a sua melhor pancada e ganhou aqui então frente a Andrea Sheppi 7-5, 6-1, muito facilmente. Ganhou o ATP de Nova York e mais 250 pontos para a sua conta pessoal do ranking deste ano. Sim, foi uma boa vitória para o Kyle Edmund. Olá, Zé. Já não me recordo da última vez em que ele ganhou um título, mas realmente é sem dúvida um grande resultado aqui. Logo a seguir tivemos o ATP Buenos Aires e este sim interessa-nos e não é pouco, não é? É verdade, aqui no ATP Buenos Aires tivemos uma prestação brilhante de um português, do Pedro Sousa, que foi Lucky Loser. Entramos com 2 Lucky Losers no quadro principal, João Domingos e Pedro Sousa. João Domingos acabou por ser eliminado logo na primeira ronda do quadro principal, mas o Pedro Sousa conseguiu chegar à final. Ele nunca tinha chegado nem aos quartos de final de um torneio de categoria ATP, por isso logo aí dá para ver aquilo que foi a dimensão deste resultado para Pedro Sousa, que acaba apenas por cair na final frente a Casper Ruud, que fez um excelente jogo e que dominou a final. O Pedro Sousa também chegou à final em visíveis dificuldades, porque também não está habituado a jogar uma semana inteira a este nível e por isso teve muitas dificuldades na final e que acabou por perder bastante justamente. Só uma brincadeira à parte. Alguém se lembra, sem ser o Millennium Trail Open, a última vez que tivemos 2 jogadores portugueses num quadro ATP? Não. Não é muito fácil. Não é fácil. Provavelmente desde o tempo do Frederico Gil e do Rui Machado não devemos ter 2 jogadores em simultâneo sem ser cá em Portugal. Talvez nos grandes slams, com o João Sousa e mais um, em alguns, não? Não tenho certeza. Lembras bem, não tenho mesmo a certeza. Mas é engraçado, realmente temos cá no Millennium Trail Open até mais que 2, mas realmente a ver que nenhum deles ser o João Sousa ainda torna as coisas mais engraçadas, digamos assim, mais interessantes. Exatamente, e a verdade tivemos dois. Era exatamente isso que eu ia dizer, porque o ténis português teve aqui uma semana brilhante e nós a seguir vamos falar de outra semana muito boa do ténis português e nenhum deles foi feito pelo João Sousa, algo que nós já não estamos habituados. Resta dizer que não está nada fácil o início da época para o João Sousa, pessoal. 7 jogos, 7 derrotas. Sim. Ainda não conseguiu ganhar um único jogo esta temporada. Pá, isto está difícil. O João Sousa nós já falámos sobre isso e está a tentar recuperar de pequenas lesões que teve. Ele esta semana já disse que o jogo que fez, eu agora estava a tentar lembrar contra quem é que foi, não me consigo recordar, mas que já jogou a um grande nível. O Krajinovic. Exatamente, acho que sim. E que já jogou a um grande nível, apesar de ter perdido ainda, mas que se sente já muito melhor fisicamente e por isso é de saudar isso. Ele que perdeu esta semana também na primeira ronda, nesta semana que estamos a falar, no ATP de Buenos Aires, ele perdeu em Roterdão, frente a Monfils, por isso não sei se quer já pegar aqui no ATP de Roterdão.
Sim, de resto só dizer que Pedro Sousa ganhou a jogadores como Felipe Dias, Kovalik, Tiago Monteiro. Pronto, o Schwarzman acabou por não jogar na meia-final, beneficiou desse jogo, provavelmente, se calhar, não podíamos estar aqui a falar da final do Pedro Sousa se Diego Schwarzman tivesse a 100%, e pronto, depois na final, claramente debilitado fisicamente, a perder 6-1, 6-4 com o Casper Ruud. Casper Ruud, um jogador que tem estado em muito bom nível este ano e que já leva um título e uma final na presente temporada, por isso Exatamente, mais um bom resultado aqui também. um jogador apenas de 21 anos, o que é Sim. um grande resultado para eles. Muito bem. Podemos então pegar já no Roterdão, que este sim é o ATP 500, o torneio que nos interessa mais pelo facto de ser mais competitivo e ter melhores nomes presentes. Aqui destacar que houve aqui muitas surpresas. Dos 8 cabeças de série, apenas 2 passaram à terceira ronda, que é Sim. algo absolutamente incomum no resto dos torneios. Medvedev então fazer aquela figura triste, não sei se viram, ele Sim. ficou muito chateado por algumas coisas que aconteceram no jogo, que ele jogou mal e levou repreensões tanto do árbitro como gestos que se via do próprio treinador, e ele partiu raquetes e mandou raquetes contra a cadeira e Jesus. Sim, ele É exatamente o que a gente não quer que aconteça na nossa modalidade, e Medvedev, por ser o primeiro cabeça de série, eu não sei o que é que lhe deu, perder com o Vasek para o Spisil, não é exatamente. claramente uma boa imagem. Um Depois jogador que se dá- quer afirmar como os melhores jogadores do mundo não pode fazer coisas como Sim, esta, e não é? depois deixa aquelas atitudes em campo que nós já não estávamos habituados, porque ele tem ganho muitos torneios e às vezes isso apazigua aquilo que são as atitudes dos jogadores, mas volta a perder a cabeça e a mostrar muito má figura de si, por isso é pena esse tipo de situações. Isso mesmo. Este torneio foi totalmente Gael Monfils, o único cabeça de série que chega aos quartos de final e ganha. O único cabeça de série que não estava presente nos quartos de final era Rublev e perdeu com o Krajinovic. Por isso apenas Monfils passou às meias finais e acaba por ganhar relativamente fácil, não teve assim grandes jogos, grande competição. Ganhou sempre em 2 sets. Não sei o que é que queres dizer mais. Sim, ele teve apenas de disputar 2 tie-breaks ao longo de todo o percurso e ganhou os dois, não é? Porque, ganhou os dois porque ele conquistou todos os jogos em 2 sets. E pronto, é dizer isso, é dizer que em teoria o jogo mais difícil que teve foi na final contra o Félix Aliassime e ganhou 6-2, 6-4, por isso Não há grandes dúvidas. exatamente, demonstra bem aquilo que foi a supremacia do francês aqui neste torneio, que volta a revalidar o título, revalida o título que ele tinha feito na época passada, ou seja, defendia os 500 pontos, era muito importante para ele ganhar este torneio e efetivamente ganhou e acrescentou mais 500 pontos. Ele que já vinha de Vitória em Montpellier na semana antes, que esse a gente fez já em acompanhar semana a semana, por isso foram duas excelentes semanas para Gael Monfils, e assim continua bastante forte num jogador que ainda pode vir a dar muito falar esta época. Sim, nós já vimos, depois disto agora já ouvimos, também já vamos falar mais, vou deixar isto para mais para tarde, quando estivermos a falar do Dubai. Força. Isso mesmo. Esta foi a semana até 16 de fevereiro e entramos então no dia 17 com Delray Beach, ganho pelo Riley Opelka. Torneio também sem grandes jogadores, não muito interessante. Riley Opelka então o maior jogador do circuito, a ganha em casa, mais uma vez. Este foi o primeiro torneio que ele ganhou, desde que ganhou há 2 anos atrás, também nos Estados Unidos. Penso que não foi este torneio, foi em Nova York, se não estou enganado. Por isso continua a sua senda vitoriosa, jogador também bastante novo, com grande serviço por 2,11 m, não é? E chega assim ao segundo título da carreira. Pode ser um jogador interessante para o futuro. Sim, é um jogador que se dá bem nos cortes americanos, que geralmente são mais rápidos, por isso não deixa de ser natural esta vitória. Muito bem, assim passamos logo para Marselha, ganho por Stefanos Tsitsipas e mais uma final do Aliassime. Exatamente, Aliassime voltou aqui a ter uma final. Eu penso que à data terá sido a quinta final dele, do Aliassime,
que tem até agora 5 derrotas nas 5 finais que participou, o que não deixa de ser de assinalar. Vamos ver quando é que vai quebrar este enguiço, digamos assim, e poder ganhar o primeiro título da ATP. Sim. Aqui referi também que Medvedev chegou aos quartos de final e perdeu com os quartos de final com o Gilles Simon. Claramente não está a jogar bem. Shapovalov também chegou aos quartos de final e perdeu com o Bublik. Ou seja, há aqui alguns jogadores que prometem, mas os resultados Tardam em a afirmar-se, aparecer. exatamente. É isso mesmo. Bublik, eu penso que foi nesta semana que disse que só está ligado ao ténis por causa do dinheiro. É verdade. Umas declarações completamente infelizes de Bublik. Sim, é importante realçar que o jogador preferido de Bublik é Nick Kyrgios, por isso. Pois, logo aí, Está parecido. exato. A atitude pelo menos não é muito diferente. Muito bem. E o que nos interessa mais uma vez, o ATP 500 do Rio de Janeiro. Exatamente, aqui é mais um ATP 500, que houve 4 durante esta nossa pausa. Houve 4 e este é o segundo deles. Foi ganho por Cristian Garin, um ATP 500, primeiro título ATP 500 da carreira do chileno. E mais um jogador que já tem 2 títulos este ano. Exatamente, um jogador que nós provavelmente até a maior parte não esperaria, pelo menos eu nunca esperaria, que Cristian Garin chegasse aqui a meio de fevereiro, com 2 títulos, e por isso é um grande resultado de Cristian Garin. Sim, são poucos os jogadores que podem dizer isto. São o Djokovic, Nadal agora que ganhou o Acapulco, o próprio Garin, Casper Ruud e Monfils. São 5 jogadores. Exatamente. E há 2 jogadores que provavelmente de certeza que não esperaríamos. Tanto Garin como Casper Ruud. Sim, pelo menos esses. É. E mesmo o Monfils ter 2 vitórias mesmo não o deixa Monfils, de é ser de assinalar, não é? Resta a dizer que podemos já pegar, esse é um dos destaques que a gente tinha pela parte negativa. Temos o Rafael Nadal e Novak Djokovic já com 3 e 2 títulos respectivamente e a continuarem a sua senda vitoriosa e a garantir o domínio. Por outro lado, Roger Federer teve que ser operado. Queres falar alguma coisa sobre isso? É verdade, o Federer acaba por ser sujeito a uma pequena intervenção no joelho, no menisco direito. Sim, Se não- nada grave, mas Exato. Não é uma operação muito grave, e geralmente não tiraria muito tempo, mas Federer acaba por decidir repousar bem durante 4 meses, vai ter 4 meses de fora para poder voltar em grande. Eu sinto que isto é um claro forcing para ganhar finalmente os Jogos Olímpicos e também o Wimbledon. E o Wimbledon, exatamente. O e Wimbledon assim deixar primeiro. para trás a época terra batida que realmente ele o ano passado fez, mas ultimamente não tinha feito antes do ano anterior. Por isso, claramente, está a pensar no futuro e ele sabe que as hipóteses dele são muito nulas, ou quase nulas, digamos assim, em terra batida, e claramente estava a fazer gestão de carreira e, por mim, na minha opinião, bem. Trata da sua saúde, que é o mais importante, com a lesão no joelho, nada de grave, nada de risco. A tentar ficar a 100% para os 2 objetivos mais possíveis, digamos assim, que é o Wimbledon, que é o torneio onde ele já ganhou mais vezes na sua carreira, com 7 vitórias, e os Jogos Olímpicos, que é o único torneio grande que lhe falta. Exatamente, é o único grande torneio que lhe falta e que não vai ter mais nenhuma oportunidade de o ganhar, senão este. Sim, Por isso é mais que- 4 anos. Exatamente. Por isso é que eu acho que esta operação surge ainda mais por causa dos Jogos Olímpicos, mais ainda do que por Wimbledon. Mas sim, mas eu, pegando as tuas palavras, é muito bom vermos um jogador de 38 anos a fazer este tipo de decisões, porque é sinal que ele não está, pelo menos no futuro muito, muito próximo, não está a ponderar. Pelo menos é assim que eu o vejo, não é? Não acredito que se estivesse a sujeitar a uma operação pensando em terminar a carreira, quem sabe este ano ou a meio do próximo, ou uma coisa assim. Mas, por isso é muito bom vermos o Federer aos 38 anos a fazer este tipo de decisões e a tomar este tipo de decisões de longo termo, digamos assim. Sim, claramente ele tem gerido bem ao longo dos anos, por isso é que se aguenta aqui aos 38 anos a um excelente nível. Ele, hoje estamos a gravar dia 2 de março, sabemos ontem que ele é o número 4 agora neste momento do ranking, o Dominic Thiem passou. Exatamente. E mesmo assim ele está a apresentar um grande nível e realmente
cada época que passa, ele está mais velho, a idade passa, o tempo também não para, e ele vai ter que começar a fazer menos torneios e cada vez vai ser mais ponderada a gestão de carreira, os torneios que ele quer fazer ou não. E por isso eu acho que isso ele é exímio, por isso é que é o jogador com mais experiência e o melhor jogador de sempre, todos os tempos, não é? Por isso acho que é isso que ele tem que fazer, tem que ser inteligente, e acho que ele, melhor que ninguém, sabe Claro. o que é que o seu corpo diz, e por isso... Claro, e cada vez, e está a chegar numa altura, está a chegar não, já chegou há muito tempo, a uma Já altura chegou. onde tem de ouvir bem o seu corpo e perceber bem as suas limitações, até para não criar riscos futuros, mesmo que não seja ligado ao ténis. Muito bem. Voltando então ao Rio de Janeiro, tivemos algumas surpresas, por exemplo, o Dominic Thiem, que era o jogador maior candidato a ganhar, acaba por perder nos quartos finais frente a um jogador que eu pessoalmente não conhecia, o Maguer. Exatamente, eu também não conhecia. Conheci porque foi o jogador que eliminou o João Domingos, mas conheci a partir daí, mas não conhecia. Que acaba por chegar à final e perder 7-6, 7-5 contra o Garin. Garin também não teve um torneio muito difícil, podemos dizer. Sim, Mas, isto foi um ATP 500 e até acabo por introduzir isto. O Nick Kyrgios veio criticar muito este circuito de terra batida, não sei se vocês ouviram, mas Sim. de criticar muito este swing da América do Sul, que acaba por ter muitos torneios ATP 500 ou torneios ATP 500 e a dar muitos pontos a jogadores que ou seja, acabam por atrair poucos bons jogadores, uma vez que não tarda nada temos Indian Wells em piso rápido, ou seja, para muitos jogadores faz pouco sentido este swing em terra batida, e Nick Kyrgios acaba por criticar os torneios por continuarem a optar por terra batida e por puxarem jogadores menos cotados, exatamente, e por isso estes resultados podem acontecer muito facilmente. Cristian Garin dificilmente teria outra oportunidade de ganhar, pelo menos nesta fase, de ganhar um Tudo ATP bem. 500. Tudo bem. Mas a verdade, Realmente é um bocado de verdade, porque é que se insere aqui alguns torneios de terra batida numa altura em que não é terra batida. exatamente, O que é verdade é que temos jogadores como Lajovic, como Borna Koric, como Dominic como Thiem, Fernando Verdasco, como Dominic como Thiem, Guido Pelha, Dominic Thiem, eles escolheram, por acharem que ser a melhor decisão para o curso da sua época, e não conseguiram lá chegar. exatamente, por isso Portanto, não, Garin não há fez modo à de tirar vida. o médio, não há modo de tirar o mérito aqui a Cristian Garin e a quem opta por praticar este swing. Quer dizer, os torneios Os riscos existem. são eles que correm. Exatamente, se o Nick Kyrgios acha que são pontos fáceis, ele que os venha jogar, não é? No fundo é isso que eu acho. Foi jogar e desistiu aos 5-0. Exatamente. Ah, Por isso. E foi é totalmente a melhor aprovado. Exatamente. E depois vem mandar bitites de quem é que merece ou não merece os pontos que tem, mas pronto. É assim, Devia uma focar passagem mais infeliz. em gerir a sua carreira como deve ser e não mandar Exatamente. vir com Mais uma o ATP passagem em infeliz de 30. Nick Kyrgios. Muito bem. Mas, Digamos então. sim, deixa só Diz. destacar também aqui o Tu Carlos queres fazer Alcaraz. o Alcaraz, né? Exatamente, Muito eu gosto muito do miúdo, eu já o tinha visto jogar e voltei a ver jogar aqui nestes 2 jogos que ele fez no Rio Open e gostei imenso. Pá, é um miúdo de 16 anos que tem um ténis muito bom. É realmente isto que eu quero dizer. O resultado perdeu na segunda ronda, não é? Mas ganhou na primeira ronda, ganhou ao Ramos Vinolas, ou seja, não é nenhum. Não é, é sem um dúvida jogador uma boa fácil. vitória, exatamente, não é um jogador banal e por isso, Especialmente em terra batida. exatamente, especialmente em terra batida, tal como quase todos os espanhóis, digamos de passagem, mas Cabeça de série número 7 à partida para este torneio. exatamente, E Alcaraz aproveita assim um wildcard. exatamente, ele aproveita um wildcard e acaba por jogar com o compatriota, como disseste, número 7 de cabeça de série, e depois acaba por jogar contra Coria, um argentino que perdeu em 3 sets. Carlos Alcaraz acaba por perder em 3 sets, mas foi um jogo que quem viu o jogo foi totalmente dominado por Carlos Alcaraz. Coria foi tentando passar bolas, muitas vezes falamos no mais um, ou seja, passar sempre mais uma bola do que o adversário, e foi aquilo que Coria tentou fazer. Nunca se viu muito empenhado em tentar fechar os pontos, foi sempre numa ótica de deixa ver
quando é que ele vai errar. E pronto, e Carlos Alcaraz com apenas 16 anos cometeu muitos erros, neste dia principalmente, cometeu muitos erros e foi algo que lhe custou o jogo. Sim, uma excelente notícia é que o Alcaraz já recebeu um wildcard pelo Indian Wells. Acho que é bastante interessante. Olha, eu não sabia ainda. Ainda bem. Sim. Jogador de 16 anos. Nós não estamos a falar de uma coisa qualquer, estamos a falar de um jogador que nasceu em 2003. É verdade. É verdade. Em 2003. É verdade. Não estamos enganados. Eu tive a curiosidade de ver as estatísticas e o Nadal, com a idade dele, acabou a época ou seja, com 16 anos, acabou os resultados com uma média de 50% de vitórias no circuito ATP. Pronto, isto diz bem daquilo daquilo que está a fazer o Carlos Alcaraz e aquilo que ainda pode alcançar de esses tais 50%. Vamos ver se não bate essa fasquia que Sim, Nadal podemos dizer que Rafa Nadal ganhou o primeiro torneio ATP aos 17, o primeiro Grand Slam aos 18. Vamos lá ver, o Alcaraz tem uma margem de nível alto progressão, para bater. claro, sim, claro que sim. Nada de comparar, não é isso que eu estou a fazer. Mas é giro. Mas é interessante ambos serem espanhóis e só os jogadores espanhóis é que têm acontecido isto ultimamente, digamos assim. Sim. Sobretudo em terra batida. Sobretudo em terra batida. É isso mesmo. Que é a grande especialidade do Carlos Alcaraz, por isso até acabo por dizer que fico contente por ele ir a Indian Wells, mas não sinto que possa fazer um grande brilharete. Porque... Acho que é mais pelo mérito. Sim. E tem o mérito de já, quer dizer, não tem ranking ainda está no ranking 300 e tal, ou seja, ainda não tinha ranking para jogar um Indian Wells, mas já tem talento, já tem nível, por isso vamos ver como é que ele se safa em piso rápido. Em piso rápido nunca ouvi jogar, por isso também estou curioso. Isso mesmo, vamos então passar para a semana imediatamente anterior ao que a gente está aqui a fazer o podcast. Começamos então com Santiago, do Chile. É verdade. Tínhamos na dúvida que Pedro Sousa jogava ou não jogava este torneio depois da lesão. Acabou por jogar e perder logo na primeira ronda. Só destacar aqui o resultado do português. Muito bem, então depois de falarmos da prestação que estava em risco do português, sempre de referir as presenças nacionais, dizer que Tiago Seibold Wilde, provavelmente não conheciam este jogador, um jogador teenager brasileiro, que o Brasil tanto precisa de novos nomes a vir agitar estas águas, tem tido um interregno muito grande de bons jogadores. Este jogador de 20 anos acaba de ganhar o seu primeiro torneio em Santiago do Chile, ATP 250, frente ao Casper Ruud. Casper Ruud, se ganhasse esta final, é que chegava aos dois títulos na época. Acabou por não perder este, por isso ainda só tem uma vitória, mas estava a dizer uma boa época na mesma. E Tiago Wilde, um jogador que, pronto, obviamente não se esperava que chegasse aqui. Ele começou a jogar entrou com um wildcard, ganhou a Facundo Bagnis em 3 sets, ganhou a Londero, quinto cabeça de série, ganhou a Garin, beneficiando da desistência ao segundo set. Garin fez apenas o 7-1 no tie-break e depois acabou por desistir. Garin vinha em boa forma. Ganha a Olivo 6-1, 6-3 numa tareia nas meias finais, que é muito surpreendente na minha opinião. E depois, contra tudo e todos, ganha Casper Ruud, um jogador que estava em excelente forma, e Tiago Wilde fez o ténis da sua carreira e assim ganhou este torneio que está claramente surpreendente e de destacar. Sim. De destacar também é que ele aos 20, ganhando um torneio ATP aos 20 anos, torna-se no jogador mais novo brasileiro a ganhar um torneio, mesmo melhor que Gustavo Kuerten. E vamos ver se ele consegue seguir as pisadas do compatriota e chegar a níveis tão altos, que é difícil. Mas é bom ter um jogador de bom nível brasileiro no circuito. Exatamente. Só fazer uma correção, ele ainda não tem 20 anos. Ainda não tem 20 exatamente, anos. Ele tem 19 anos, o que torna a conquista ainda mais importante, porque torna-se no primeiro teenager a vencer esta época, a vencer uma competição da ATP. E não era certamente este nome. Exatamente, nós poderíamos esperar muitos, mas não era este um deles. Por isso fica a nota para que os jogadores como, por exemplo, estou-me a lembrar, Félix Aliassime, que nós já falámos que já perdeu várias finais, ainda não foi desta que ganhou nenhum título, aqui o Tiago
a passar-lhe à frente, aqui o Tiago brasileiro, a passar-lhe à frente claramente, com uma grande vitória, frente a um Casper Ruud que vinha a jogar um ténis de um nível muito bom e por isso ainda torna mais importante ainda. E passamos então para os torneios a sério, digamos assim, a brincar. Só uma provocaçãozinha. Exatamente, agora tivemos dois ATPs 500 nesta semana, ganhos por Novak Djokovic e Rafa Nadal, quem mais? No torneio de Dubai ganhou o sérvio, Novak Djokovic, somou 5 vitórias, não é? Ganhou o torneio e continuou invicto este ano, neste ano de 2020. Ele que vai com 21 vitórias seguidas, que é impressionante, e conquista aqui o seu segundo título, como já fizeste referência, mais um jogador a conquistar 2 títulos nesta época, por isso uma excelente vitória para o sérvio. Aqui Novak Djokovic a ganhar 2 títulos individuais, não estou aqui a contar com a ATP Cup, que também venceu pela Sérvia, ou seja, 3 títulos, digamos assim, por isso está a ser uma época absolutamente de sonho para Novak Djokovic, que de certeza que vai querer fazer um bom resultado agora em Indian Wells. Ele na final derrotou o Tsitsipas em 2 sets. Quer dizer, este ATP de Dubai foi um passeio total para Djokovic. Ele nunca teve não teve grandes dificuldades. Não houve assim nenhum jogo especialmente exigente. Talvez só o do Monfils, onde teve de disputar 3 match points. Aí sim foi um jogo complicado para ele. Teve 3 match points contra no terceiro set, em 6-3 no tie-break. Por isso podia ter sido a primeira vitória de Monfils contra Djokovic, o que não deixa de ser algo absolutamente curioso. O recorde vai em 17-0 para Djokovic, que é impressionante. Claramente o jogador com melhor nível de ténis demonstrado esta temporada. E este claramente o torneio de Dubai, torneio com mais estrelas que temos visto sem ser o Australian Open, acho que é indiscutível. Sim, acho que sim. Podemos falar de Tsitsipas, Roberto Bautista Agut, Fonini, Rublev, Benoit Paire, Gasquet, Monfils, Khachanov e Djokovic, claro. Como não podia deixar de ser Djokovic a mostrar quem é que manda. Mas claramente destacar o jogo que ele teve na meia-final contra Monfils. Para mim o melhor jogo, a melhor de 3 sets que tivemos esta temporada. Monfils jogou melhor que Novak Djokovic, o próprio Novak Djokovic disse isso no final do jogo. Ele sentiu que o Monfils jogou melhor que ele, mas relembrar que Djokovic defendeu 4 match points e não perdeu nenhum, por isso acabou por conseguir virar no segundo set o tie-break a favor dele e depois ganhar 6-1. O Monfils animicamente foi abaixo, mas demonstrar animicamente e fisicamente. O Monfils não parecia o Monfils no terceiro set. Foi algo completamente notório. Ele não mexia-se muito pouco, queria só fazer winners, demonstrando e criando muitos erros, como é óbvio, demonstrando claramente que não conseguia prolongar muito os pontos. Ele que tem sido uma época bastante longa para Monfils, que tem chegado a muitas finais e tem já 2 títulos nesta época. Ele que nunca tinha ganho sequer 2 títulos no mesmo ano, acaba por conquistar 2 títulos seguidos. Por isso acaba por estar a ser uma época desgastante para Gael Monfils, que acaba por se notar neste terceiro set frente a Djokovic. Sim. Só mais 2 apontamentos em relação a este jogo. Aquele passing shot em esparregata do Djokovic é qualquer coisa. Sim. Sem já dúvida. típico do jogador sérvio, o único jogador que consegue fazer aquilo, quase lembrando os jogadores do circuito WTA. Exatamente. E que Djokovic disse no final na conferência de imprensa que Monfils a jogar desta maneira vai fazer muitos estragos ainda durante esta temporada. Monfils já meteu o fasquia muito alto a dizer que gostava de acabar dentro do top 5 esta temporada e vamos ver. Ele fala ainda também na possibilidade de ganhar um grande slam. Diz que ainda não se sente muito velho para isso, por isso de certeza que também terá esse objetivo. Não sei onde, não sei se aqui em Roland Garros, o Wimbledon não acredito nada, mas o Roland Garros ou o US Open, vamos ver se será possível. Deixa aqui bons apontamentos, claramente possa vir
durante a época, que ainda estamos relativamente no início, e depois durante a final não há muito a falar. Djokovic 6-3, 6-4, Tsitsipas não mostra qualquer luta. Qualquer luta não, foi um jogo ainda algo renhido, mas Sim, Djokovic, mas o Tsitsipas pareceu nunca entrar grande coisa no jogo, na disputa dos pontos. Foi um jogo um pouco de sentido único para Djokovic. Só o Tsitsipas, por exemplo, só faz um break no segundo set. No primeiro set nem, não faz nenhum break, não ameaça assim por demais evidente. Quer dizer, não teve grandes oportunidades. muito bem. Claramente, e Tsitsipas também, o próprio Tsitsipas no final do jogo diz isso mesmo. Claramente respeitou o adversário e disse que logo que o melhor jogador foi o que ganhou e não teve hipóteses. Um fator de alguma humildade que não se vê muitas vezes em Tsitsipas, por acaso fiquei algo surpreendido. Bem, depois temos aqui a ATP 500 de Acapulco, não é? Muito bem, este é o que falta. Exatamente, é o último torneio que vamos falar aqui, com Rafael Nadal a conquistar este torneio. Não teve um bom nível, não jogou por demais, mas jogou bem, mas não teve dificuldade nenhuma em ganhar este torneio. Este torneio foi um autêntico passeio. Se Novak Djokovic teve um caminho fácil, Rafael Nadal foi muito fácil para Rafael Nadal poder ganhar este torneio da ATP 500. Claramente, Taylor Fritz, uma grande surpresa ter chegado à final, também é uma coisa a referir neste torneio. Um torneio claramente, vamos comparar este com o do Dubai, acho que está tudo dito. Exatamente, não há grande Sim, comparação. tivemos Wawrinka, sim, tivemos Zverev, sim, tivemos Isner, mas Dimitrov, mas Dimitrov, mas o nível não tem nada a ver e claramente Nadal fez um pouco o que o Djokovic fez, mas no nível um pouco mais baixo. O próprio Nadal não teve que esforçar muito, não teve que jogar o seu melhor ténis. Dizer que nos Exatamente. quartos de final, por exemplo, apanhou um jogador sul-coreano, Kwon. Pois, passou todos em dois sets. Foi um jogo, foi um torneio claramente fácil para Rafael Nadal. Mas pronto, foram 500 pontos que vão ser importantes para as contas, de certeza. Por isso, num tão disputado primeiro lugar que imagino que seja, por isso vai ser, de certeza que vai ser importante para Rafael Nadal, tal como Djokovic, e até para Rafael Nadal não perder o passo a Djokovic. Por isso foi bom aqui equiparar esta conquista de Djokovic com esta conquista em Acapulco. Pronto, daqui dos torneios está tudo dito neste interregnozinho nosso, está tudo dito e fica aqui as nossas desculpas por termos que não. Vamos tentar que não volte a acontecer este interregno tão grande. Mas falar ainda na Maria Sharapova, que decidiu aos 32 anos, decidiu pelo seu afastamento, ou seja, retirou-se do circuito. Foi Maria Sharapova, até aqui uma nota mais pessoal, do nível WTA, foi sempre a minha referência. Cresci a ver Maria Sharapova jogar, e apesar de Serena Williams se calhar ter tido muito mais conquistas e ter tido, enfim, mais recordes e mais tudo, eu acho que Maria Sharapova para mim é um exemplo maior. Por isso acho que perde-se aqui ou seja, uma lenda aqui do ténis feminino e até do desporto feminino a nível mundial, porque era sem dúvida uma grande embaixadora daquilo que era o desporto feminino, e por isso o ténis vai sentir a perda de Maria Sharapova. Ela que nos últimos tempos não tem tido grandes resultados, e até era mais ou menos de esperar esta decisão mais cedo ou mais tarde. Por isso fica aqui a nota para esta despedida. Sim, se calhar se formos ver bem, isto era mais inteligente logo a seguir a ter estado um ano parada por causa da questão do doping, atenção. Pois, ela se calhar não quis sair depois de toda essa questão, quis tentar voltar para não deixar esta imagem, mas pronto, agora acaba por decidir isto. Por outro lado, temos Sharapova a ir a abandonar o circuito. Tivemos, não sei se já viram, Kim Clijsters voltou este ano, Exatamente, ex-número 1 jogadora mundial. de 37 anos, Exatamente, nada depois de ter seria de tido um esperar. filho. Ainda só jogou um jogo, perdeu frente a Garbiñe Muguruza,
que ainda não conseguiu ganhar um jogo e já vai ter mais uma adversária difícil, vai já com a Iowa na conta. Por isso é isso mesmo. Clijsters vai fazer o segundo jogo da sua carreira, nova carreira, Pois, digamos exatamente. assim, em Monterrey. Que vai jogar contra a Iowa na conta, um teste também muito difícil depois da Garbine e Muguruza. Mas pronto, vamos ver como é que. É só uma pequena curiosidade. Exatamente. Maria Sharapova, até não sei se por causa disso, já disse que afasta totalmente o possível regresso. Sim. Já disse que está Exatamente. fora do ténis. Ponto. Exatamente. Diz que o ténis já lhe deu muito, mas agora quer fazer a vida fora do ténis e por isso é de Claro. respeitar a sua decisão. Mas realmente é uma jogadora que deixa muito ao ténis e muito ao longo dos anos bons jogos. Uma jogadora sempre com as suas manhas, digamos assim, mas uma grande jogadora. Sim. Para acabarmos assim. E falta a última coisa do dia, que hoje é um dia importante. Hoje, Pois, ontem. exato. Nós estamos aqui a gravar isto tarde, por isso já passámos aqui a meia-noite, mas ontem foi um dia muito importante para o ténis. Acho que o Cláudio quer pegar nisso, não é, Cláudio? É verdade, dia 2 de março assinalou-se o Dia Internacional do Ténis e, portanto, fica aqui essa mesma menção para dizer ainda que na próxima semana temos Indian Wells e com isso vai voltar o jogo das apostas, onde, bem, alguém tem que recuperar terreno, não é verdade? E, portanto, é começar a estudar o calendário, começar a estudar os quadros que em breve estarão disponíveis para, enfim, recuperar posições, porque isto não pode ser assim. Portanto, será o primeiro Masters 1000 da temporada, primeiro Masters 1000 do jogo das apostas, e portanto vocês também, tenistas, comecem a ver quem é que vocês querem apoiar e fiquem à espera dos nossos campeões, que nós vamos começar a identificá-los. As regras, essas mesmas, manter-se-ão como foram as do Open da Austrália. Portanto, se eventualmente não ouviste os episódios que nós fizemos do Open da Austrália, bem, é uma questão de puxares a fita para trás e ouvires. Portanto, relembrando as regras, escolhemos 3 tenistas, sendo que vamos escolher um dos 3 Big Three. Neste caso, vamos estar limitados a 2, porque, como já foi dito, Roger Federer só volta para Wimbledon, vai estar fora da terra batida, da temporada de terra batida. Um do restante top 10, e estes 2 tenistas podem ser repetidos, isto é, posso escolher Rafael Nadal e o Guilherme, coisa que nunca vai acontecer, vai escolher também Rafael Nadal, e portanto estes podem acontecer. Podemos repetir também o nosso restante top 10, mas o nosso chamado wildcard, esse tem que ser obrigatoriamente diferente. Portanto, estas apostas ganham-se regra geral nos wildcard ou não, não foi o caso do Open da Austrália, mas é onde se poderão amelhar alguns pontos extra, tendo em conta que espera-se que os Big 3, neste caso os Big 2, cheguem à final e disputem a final um contra o outro. Muito bem, então fecho agora eu o corte central, ficamos à vossa espera também, e nós esperamos por vocês também, que nos juntem a nós no próximo episódio. Até lá!